Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Tranquilo? Lembra do que nós conversamos nas semanas anteriores? Nós falamos sobre a importância da convivência, falamos sobre o que é religião, a importância de se respeitar a diversidade religiosa. E hoje, como eu prometi para vocês na semana passada, nós vamos começar um conteúdo novo. E o nome desse conteúdo é Narrativas Religiosas. O que será que isso quer dizer? Nós vamos descobrir na aula de hoje. E para isso, eu vou pedir para você separar o seu material. Hoje nós vamos precisar do caderno ou uma folha de anotação, do lápis ou da caneta. Hoje nós vamos precisar anotar muita coisa, porque conteúdo novo, começando a explicação, a gente precisa anotar para não esquecer. Então, separa o seu material que eu já volto. Então hoje nós vamos começar a falar sobre narrativas religiosas. Nós vamos descobrir juntos o que isso significa. Você sabe o que é uma narrativa? Para a gente entender o que é uma narrativa religiosa, primeiro nós precisamos entender o que a palavra narrativa quer dizer. Porque religiosa a gente já sabe que é aquilo que tem relação com a religião. E a palavra narrativa? O que ela significa? Vamos procurar juntos no dicionário? Lá no dicionário diz o seguinte sobre a palavra narrativa, que é uma história contada por alguém, uma obra literária geralmente em prosa que se relata um acontecimento ou um conjunto de acontecimentos reais ou imaginários com intervenção de uma ou mais personagens num espaço e num tempo determinados. Então, a narrativa religiosa é uma obra literária que fala sobre personagens, sobre pessoas da religião. Como essa informação é muito importante, eu vou pedir para você copiar no seu caderno.
Nas aulas de língua portuguesa, nós aprendemos que existem muitas formas de narrativas que podem ser religiosas ou não. Como isso é um conteúdo lá de língua portuguesa que com certeza você já aprendeu ou vai aprender, nós só vamos ler rapidinho alguns tipos de narrativa para a gente entender melhor, combinado? Então, vamos ler juntos? A narrativa pode ser um conto, que é uma narrativa curta que gira em torno de um acontecimento, real ou fictício. Então, essa é uma história bem curtinha. Pode ser uma crônica, que é uma narrativa informal que tem como tema o cotidiano, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, quando as pessoas fazem uma narrativa falando sobre essas coisas do dia a dia, nós damos o nome de crônica. Existem também as fábulas, que são narrativas que transmitem mensagens de cunho moral, são aquelas histórias que querem ensinar alguma coisa pra gente. A novela também é uma forma de narrativa, é uma narrativa longa que se desenvolve em torno de um personagem principal. E temos também o romance. Apesar do nome romance, normalmente a gente falar quando é uma história de relacionamento entre duas pessoas, a narrativa romance não necessariamente fala sobre isso. A narrativa romance é uma narrativa longa
que envolve várias tramas. Então é a história de várias pessoas. Normalmente aqueles livros maiores que nós lemos recebem esse nome de romance. Então isso é para a gente entender o que é narrativa. E agora eu vou pedir para você prestar atenção nesse vídeo onde nós vamos falar sobre narrativas religiosas. Narrativas religiosas. A oralidade é um dos mais antigos e importantes meios utilizados para a comunicação humana. As primeiras formas de narrativa eram orais, combinadas ou não com gestos e expressões. As histórias são contadas de um para o outro, num esforço comunitário para comunicar valores e manter viva a memória de um povo. Muitas das histórias que encontramos nos livros, sejam eles sagrados ou não, tiveram a sua origem na tradição oral. Esses textos, orais e escritos, apresentam mais do que mitos ou ensinamentos religiosos. Eles trazem relatos de acontecimentos importantes, fatos históricos, gestos heróicos, erros e acertos das comunidades. As narrativas religiosas apresentam dados importantes sobre o povo e o seu relacionamento com o transcendente, com a sociedade e com a natureza. Nesse vídeo, você viu o que são as narrativas religiosas. Essas narrativas religiosas, elas podem ser escritas lá no livro sagrado, como a Torá, como o Corão, como a Bíblia. Podem ser narrativas da tradição oral, como os indígenas e os afrodescendentes trazem na sua oralidade, contando essas histórias de um para o outro. Podem estar também em livros de literatura. A narrativa religiosa não necessariamente está escrita no livro sagrado. Ela pode estar num outro livro que conta essa história, como livros que contam a história da vida de missionários, livros que contam a história da vida de pais de santo, ou que contam histórias do cotidiano que têm como objetivo trazer algum elemento da religiosidade. Nas religiões, as narrativas possuem funções. Elas servem para alguma coisa. Elas não servem só como entretenimento, como alguns livros de literatura que nós lemos só porque é gostoso. As narrativas religiosas, elas possuem funções dentro das comunidades. Como essas informações que eu vou passar para você de agora em diante são muito importantes, sempre que eu explicar alguma coisa para você, nós vamos fazer uma pausa para você copiar o que está na tela e depois eu volto para explicar mais um pouquinho, combinado? Então, começa copiando que nas religiões as narrativas possuem muitas funções.
Dentro dessas funções, nós vamos ver algumas aqui na nossa aula de hoje. A primeira função é explicar a origem da religião. Como essa religião surgiu? De onde ela veio? Quem criou essa religião? Quem organizou essa religião? Qual personagem que deu origem à história dessa religião? Quer ver um exemplo? Se a gente pensar na Umbanda, como surgiu a Umbanda? Como ela nasceu aqui no Brasil? Quem criou? A partir do quê? Então, a narrativa que conta a história do Zélio, que vai explicar como começou, que nós vamos aprender um pouquinho mais, olha o spoiler da aula que vem. Na aula que vem nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como ela surgiu. Então, nós temos aqui uma narrativa que explica a origem da religião. E todas as religiões vão ter narrativas que explicam a sua origem, que nós vamos aprender essas histórias nas próximas aulas. Mas eu vou pedir para você copiar essa informação lá. Número 1, explicar a origem da religião.
função das narrativas religiosas é contar a história de pessoas e lugares importantes. E essa aula está cheia de spoiler da aula que vem. Na aula que vem nós vamos ver também a história de um lugar muito importante. Então nós vamos conhecer na semana que vem uma narrativa religiosa que explica um lugar importante para o judaísmo. O Muro das Lamentações. Na semana que vem a gente vai descobrir a história que deu origem àquele muro. Então, vou pedir para você copiar lá no seu caderno. Número 2, contar a história de pessoas e lugares importantes. Nesse caso, é importante a gente saber que essas pessoas e esses lugares importantes para a religião não necessariamente têm que ter vivido há muitos e muitos anos atrás, lá numa época bem distante, antes ou durante a origem da religião. Muitas narrativas religiosas contam histórias de pessoas que viveram há pouco tempo ou que ainda estão vivas. Mas essas histórias servem para a gente aprender modos de viver, aprender modos de se comportar ou coisas que são importantes. Como aquelas pessoas que vêm às vezes na igreja contar a sua história de vida para servir de exemplo para as outras pessoas. Ou pessoas que foram importantes lá na história indígena, por exemplo, e que tem a sua história narrada, contada para ensinar para as outras pessoas algo importante sobre aquela religião. Então essas histórias de lugares e de pessoas não necessariamente precisam ser histórias muito antigas. São narrativas que podem ter acontecido há pouco tempo. Por isso que muitas vezes elas não estão presentes no livro sagrado,
mas em outras obras literárias que são importantes para a religião. Uma terceira função das histórias religiosas é ensinar a importância e o significado dos ritos. Lembra que no ano passado nós estudamos o que eram os ritos? Então, as narrativas religiosas vão nos ensinar a importância e o significado dos ritos. Copie essa informação. As narrativas religiosas possuem muitas funções. Aqui nós vamos ver 4. E a quarta que nós vamos ver é preservar a memória, a cultura e a tradição da comunidade. Por que as narrativas religiosas têm essa função? Porque muitas vezes nós acabamos esquecendo das coisas. E as histórias é que nos ajudam a lembrar. Então, as histórias que são contadas sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre as origens, sobre os ritos, é que fazem com que a gente consiga preservar essa memória da comunidade, a cultura da comunidade e a tradição, para que isso nunca se perca. E para que você não perca essa informação, você vai copiar ela no seu caderno.
Essas narrativas, elas podem ser registradas nos livros sagrados, nos livros literários e também ser transmitidas pela tradição oral, que é aquilo que a gente conversou no começo, mas que é bem importante que você registre no seu caderno para que você não esqueça dessa informação. Agora que você já acumulou um monte de informação aí importante sobre as narrativas religiosas, já entendeu o que é uma narrativa e qual a relação dela, a função dela dentro da religião, nós vamos fazer uma atividade. Nessa atividade, eu vou pedir para você pensar não numa narrativa religiosa. Nós vamos pensar agora em você como personagem dessa narrativa. Você vai escolher
um acontecimento importante da sua vida, algo que aconteceu com você e que você acha que merece ser registrado para que outras pessoas conheçam essa história. Você vai escolher esse acontecimento e escrever no seu caderno uma narrativa. Pode ser um conto bem curtinho, uma crônica curtinha, contando pra gente um acontecimento importante da sua vida. Então, bom trabalho!
Se você achou que esse tempo da aula foi muito curtinho e não deu tempo de você escrever esse acontecimento do jeito como você gostaria, você pode terminar depois que a aula acabar, não tem problema nenhum. E lembre também que não tem certo e errado nessa atividade, porque é uma história sua, só sua, e que é importante porque aconteceu com você. Então esse acontecimento vai ser a nossa narrativa da sua vida, daquele momento da sua vida. E aí você também vai poder pensar em qual seria a função de contar essa história para alguém. Será que seria só para alguém te conhecer melhor? Para mostrar para alguém que é perigoso fazer alguma coisa porque você fez e se machucou fazendo? Então você também vai decidir aí qual é a função desta narrativa na sua vida, na sua história. E com essa história bem legal que eu tenho certeza que você escreveu, nós encerramos a nossa aula de hoje. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o que são as narrativas religiosas e as suas funções. Na semana que vem nós vamos conhecer algumas narrativas. Por isso, fique bem, lave muito bem as mãos, tome bastante água, para que na semana que vem a gente possa estar juntos aqui de novo para conhecer mais sobre a diversidade religiosa.